Glórias. Oh, aleluias. Eu sinto a presença de Deus. Nós terminamos uma série semana passada, e se você não viu, eu quero que você vá no YouTube, que a gente está colocando as pregações todas no YouTube. Só você escrever IBPP Delaware Church, você vai encontrar lá. Já aperta lá para subscribe, para você ajudar também esse canal a alcançar mais pessoas, amém? E hoje nós vamos entrar numa série, e eu quero que você fala comigo alto e levante a sua mão assim, ó. Eu vou falar primeiro. Eu declaro guerra. Agora você. Vamos falar em inglês agora, né? Porque tem pessoas aqui que estão falando português já. I declare war. Yes. Davi, isso aqui, que isso? O que você está falando, né? Chega de guerra. Mas nós vamos entender que nós temos que declarar guerra contra tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, contra as coisas de Deus, contra a família, contra a verdadeira família, né? Vamos botar assim, contra tudo aquilo que se chama princípios do reino, ou doutrinas centrais do reino de Deus. E hoje eu quero falar sobre esse tema, uma guerra entre nós. Uma guerra entre nós. Juízes no capítulo 19, nós vamos ver aqui que o livro já fala, Juízes, Deus ele levantou os juízes aqui para libertar o povo das mãos daqueles que atacavam, e sendo ele próprio o juiz de Israel. Agora o declínio da humanidade chegou ao ápice quando a gente vê em Gênesis no capítulo 19, onde a gente vê a destruição de Sodoma e Gomorra. Cidades que estavam fraquejando diante de todo tipo de lei do Senhor. E no capítulo 19 você vê que ele precisou destruir essa cidade por completo. E não sei se você lembra, tem uma história ali no capítulo 19 que fala dos anjos do Senhor que chegaram na cidade, e alguém acolheu eles na casa dele. E aí à noite veio homens querendo violentar eles durante a madrugada, você lembra disso? Traz esses homens para fora para que nós mantemos relações com eles. A cidade estava tão perversa que eles estavam violentando, as crianças daqui não, né? As crianças estão lá fora, ok. Violentando sexualmente quem aparecia de diferente. E aqui no capítulo 19 ao 21, que é a história que nós vamos estar hoje, nós vemos aqui uma guerra entre o próprio povo de Deus. Nós vemos aqui um povo, porque para você entender o povo de Israel, quando se fala as 12 tribos de Israel, quais são as 12 tribos de Israel? São os 12 filhos de Jacó. Jacó, você lembra quando ele teve um encontro com Deus e Deus mudou o nome dele para Israel? Por isso a nação chama Israel. Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e através da geração de Jacó, que era Israel, 12 filhos se tornaram 12 tribos. Então são as 12 tribos de Israel. E aqui nós vamos ver 2 tribos de Israel, ou seja, o próprio povo, irmãos brigando contra irmãos. Isso não acontece na sua casa, isso não acontece na minha casa, né? Nessa igreja aqui não acontece gente brigar com as próprias pessoas aqui da igreja. Mas isso acontece em outras igrejas, tá? Você acreditou? Ok, espero que não aconteça, né? Vamos ler então o capítulo 19, verso 1 ao 3, para a gente entender melhor. Porque aqui nós vemos o levita e a sua mulher. Olha só como essa história começa. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou-se para si uma concubina. E se você quiser marcar aí, concubina se chama uma esposa que não é esposa. Ou seja, você começou a namorar e foi morar junto. Então é a concubina. Ela não é casada, mas ela é uma mulher do levita aqui. Pegou para si uma concubina, que era de Belém, de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Tudo que começa errado tem uma boa perspectiva em terminar errado, olha só. Ela foi infiel. Deixou e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, o seu marido foi convencê-la a voltar. E ela tinha levado, e ele
tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando o pai o viu, alegrou-se, porque ali ele pensou, agora vai ter um reconciliamento aqui. O que acontece aqui, para a gente não ler todo o capítulo, porque eu quero resumir aqui o capítulo 19, 20 e 21 de Juízes para nós. Aqui, esse levita que você vê aqui, ele era da tribo de Levi. E ele pega essa mulher para sua esposa. O que acontece é que eles tiveram uma discussão, ela foi infiel, talvez ela pagou ali um teste de fidelidade, ele pagou um teste de fidelidade, descobriu que ela era infiel, e aí o que aconteceu? Separaram. Ele falou, vou atrás. Foi atrás dessa mulher, chegou na casa do pai dela, o pai dela falou, uau, que maravilha que você está aqui, vamos entrar, vamos comer. E ali ele ficou durante 4 dias. No 4º dia, você lê depois o capítulo 19 todinho, que está lá. No 4º dia, o pai da menina, quando eles levantaram, falou, não vai embora agora não, porque ele já queria voltar para a casa dele, na outra cidade. Ele falou assim, não, fica aqui, vamos tomar um café da manhã, vamos almoçar e depois vocês partem. Ele falou, não, tudo bem, ficaram, então não. Quando chegou a tardezinha, o pai da mulher falou assim, fica mais um pouquinho, olha, já está noite, é perigoso vocês irem agora. Ok, então vou dormir então. Foi dormir. No outro dia de manhã, no 5º dia, o pai da mesma coisa. Vamos tomar só um café e você depois vai. E foi aquela insistência. Não, vamos ficar. Parece que é até o crente, né? O crente é assim, quando ele chega, ele não quer ir embora, não, você não vai embora não, vamos tomar um café aqui. Vamos. E acabou que ele convenceu esse homem a ficar mais um dia, mas aí nesse último dia o homem levantou e falou, não, agora vamos embora. Parece que era Deus dando um livramento para ele, mas ele insistiu em ir. E o que aconteceu é que quando ele chega, vamos ler aqui o verso, não, antes da gente ler o verso 30, do verso 25 ao 28, nós vemos aqui que eles chegaram nessa cidade onde os benjamitas estavam, e eles fizeram a mesma coisa que no capítulo 19 de Gênesis eles tentaram fazer. Eles chegaram à casa dessa mulher, desse homem onde eles estavam ali repousando, bateram na porta e falou, traz esse homem para fora que a gente quer fazer relações com eles. E o dono da casa que estava recebendo eles falou, não, pera, eles são meus hóspedes, está aqui a minha filha, vocês podem fazer o que quiser com ela. E aí esse levita falou, não, minha concubina vai para fora também. Essas 2 mulheres foram violentadas a noite inteira. E pela manhã, quando ele abre a porta, essa mulher está caída do lado de fora. Eles ali a caminho, voltando para casa, acontece essa violência, a mulher morre. Ele pega, coloca ela no jumento, leva para casa, olha que história escabrosa. Aí ele corta ela em 12 pedaços. O próprio marido corta ela em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo de Israel. Porque aqui nós vemos que vai começar a revolta contra essa violência. E no verso 30 diz assim, olha, todos os que viram isso disseram, nunca se viu e nem se fez coisa desse jeito desde os dias que os israelitas saíram do Egito. Agora pensem, reflitam e digam o que devem fazer. Então ele manda esses pedaços da mulher para cada tribo e fala, olha aí o que aconteceu dentro do próprio povo de vocês. E agora o que vocês vão fazer? E agora nós vemos aqui a manifestação contra a violência cometida. No capítulo 20, versos 7 e 8, diz assim, agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou, como se fosse um só homem, dizendo, nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o lar. E aqui, o povo de Israel chega para os benjamitas e fala, e aí, dá para a gente esses homens para que a gente elimine eles, para a gente acabe com eles, para que acabe essa violência. E os benjamitas, eles não quiseram. Os benjamitas não escutaram porque o coração já estava endurecido. O mal já havia endurecido o coração desses benjamitas. E aí o povo de Israel fala, já que vocês não vão nos dar ele, nós vamos nos posicionar. Nós não vamos concordar com esse erro de vocês. Os benjamitas falam, quer saber? Nós vamos para a guerra. E aí começa uma guerra entre os dois,
que era um povo só, agora se dividiram para guerrear. A tribo de Benjamim era suposta apoiar esses israelitas, mas a mistura com os outros povos cegaram eles. Anote isso, olha, Deus não deseja te afastar de amigos, Ele deseja revelar as verdadeiras amizades. Quando Deus Ele quer corrigir a gente, muitas pessoas não gostam nem de ouvir falar isso, não. Você vai ter novas amizades, quando você for para o caminho do Senhor, você vai ver que as suas amizades vão ser diferentes. Aí a pessoa fala, não, eu amo meus amigos, eu não quero abandonar eles. Na verdade, Deus não está querendo tirar ninguém de perto de você. Ele só quer revelar quem é verdadeiro e quem não é. Só isso. Então alguns vão sim se afastar, porque não era de verdade. E aqui Deus estava alertando esse povo, olha, tem gente dentro de vocês aí que está fazendo coisa errada e vocês estão apoiando, mas olha, o coração deles estava tão endurecido que eles não queriam nem ouvir. Agora, quem encobre o erro dos outros acaba mal, que a gente vai ver essa história. Olha para você ver, em Mateus, não precisa de abrir, em Mateus 12, 25 diz assim, Jesus conhecendo os pensamentos deles disse, ou dos fariseus aqui que estavam acusando eles, disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eles estavam acusando Jesus aqui de expulsar demônios por um espírito do próprio demônio. E Jesus fala, peraí, se diabo expulsa diabo, esse reino está dividido. Agora, da mesma forma é no reino de Deus. Se eu e você declaramos que nós somos cristãos, e aqui dentro eu machuco o Rodrigo, eu lanço uma flecha contra ele sem dó. Se eu lanço palavras contra a Priscila sem pensar, aquilo vai machucar ela. Se eu não estou nem aí com a vida de quem está ao meu redor, nós estamos dividindo o reino. É o que Jesus falou, que olha, reino dividido não prevalece. Então se existe intriga entre vocês, se existe falha entre vocês, se existe falta de perdão, perdoem, sabe por quê? Porque senão vai quebrar tudo. Quebra a amizade, quebra o casamento, quebra a família, quebra até o seu link com o seu patrão. Muitas pessoas estão vivendo debaixo de uma maldição, eles dizem assim, né? Ah não, eu sou crente, mas parece que eu estou debaixo de uma maldição. Na verdade, não é uma maldição. É apenas eu e você lembrarmos que Deus, quando Ele chama eu e você para viver uma nova vida, Ele quer que eu e você vivamos em paz, sem dividir o reino. O reino é um só. Eu venho aqui no culto pela manhã, eu sirvo aqui no worship, no louvor, e os pastores aqui amam a nossa igreja. Aqui nós temos pessoas aqui da Life Community Church que vêm durante a noite. Nós servimos lá também quando tem algum evento que precisa da gente, porque nós somos um só. Nós somos a igreja que vai morar nos céus. E se eu e você começarmos a colocar competição entre o mesmo reino, nós estamos dividindo. Divisão é duas visões. Divisão. Isso é divisão, é quando alguém olha para um lado e o outro olha para o outro. Quando a gente veio para Delaware, nós tentamos visitar outras igrejas e uma virou e falou, nós não queremos competição aqui dentro. Eles estavam querendo competir, né? Porque nós não. Mas Deus é maravilhoso, por quê? Porque Ele nos trouxe para um local onde as pessoas têm uma visão e não uma divisão. E eu sou grato por isso, eu sou grato pela vida dos pastores dessa igreja aqui, que abriram as portas para que a gente estivesse aqui hoje. E aqui, então, voltando em Juízes, no capítulo 20, no verso 19 e 20, porque a gente precisa resumir os 3 capítulos, versos 19 e 20, nós vamos ver aqui essa luta entre os irmãos. Diz assim, na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Olha aí, estava pronto para lutar. Agora, sabe o que aconteceu? Nos próximos versos nós vamos ver que Israel perde a primeira batalha. Israel perde 22 mil homens. Os benjamitas,
tinham menos homens, mas eles tinham, se você leu depois em casa, você vai ver que 700 deles, a Bíblia relata que eles não erravam nem um fio de cabelo com a funda. E aqui Israel levanta contra essa guerra que não era para eles lutar, e eles acabam perdendo 22 homens. Vamos ler o verso 23, diz assim: os israelitas subiram e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, e disseram: Senhor, devemos atacar de novo nossos irmãos benjamitas? O Senhor disse: vocês devem atacar. E então o Senhor ordena que Judá vai primeiro. Agora, Israel venceu a segunda batalha? Não. Israel perdeu a segunda batalha. Espera aí, mas não foi Deus que mandou? Israel perde essa batalha, olha no verso 25. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, um total de 40.000 homens, todos eles armados de espada. Sabe o que o Senhor estava querendo fazer com Israel? Quebrar o orgulho dele. Porque muitas das vezes nós queremos, igual a gente falou hoje aqui, eu declaro guerra. Nós queremos vencer as nossas guerras sobre a violência. Não, eu estou certo, então você tem que reconhecer. A gente sempre vai com a violência para resolver as coisas, sendo que violência só gera violência. E aqui eles perguntam para o Senhor: Senhor, a gente deve atacar? E o Senhor permite, não é porque ele era ruim. Às vezes, eu e você perguntamos certas coisas para o Senhor, a gente tem clareza que, nossa, foi o Senhor quem me enviou para esse local, e agora parece que as coisas estão tudo desmoronando. Será que eu escutei a voz errada? Não. Ele está trabalhando em alguma área de dentro de você. Porque enquanto o homem observa do lado de fora, querendo mudar você do lado de fora, ei, você tem que vestir assim, ei, você tem que comportar assim. Deus fala assim: enquanto eles falam isso aí, eu quero trabalhar aí dentro, seu coraçãozinho, quero mudar aí dentro. Porque Deus sabe que mudando o coração do homem, as partes de fora vai se externar. Se o seu coração é um coração que se volta ao Senhor, o resto é consequência. Então não tente mudar o exterior do seu esposo ou da sua esposa, não tente mudar o exterior do seu filho ou da sua filha, mas ore ao Senhor, fala: Senhor, toca naquele coração. É de lá que começa. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela fala de mente, ela fala de alma, ela fala da pessoa entender de uma vez por todas o que precisa ser mudado na vida dela. E aqui nós vemos essa quebra de orgulho da nação de Israel. No verso 26, diz assim: então todos os israelitas subiram a Betel, e ali se assentaram chorando perante o Senhor. E naquele dia, olha o que aconteceu. Naquele dia jejuaram até a tarde. Apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E quando fala comunhão, é paz. Ofertas de paz ao Senhor. Se queremos ter paz no nosso lar, sejamos pacificadores. Enquanto você quiser guerra, você vai ter guerra. Enquanto você quiser fazer, igual o Léo testemunhou aqui, quiser correr atrás do dinheiro com as suas forças, você vai correr com as suas forças. Enquanto você achar que é você que sustenta o seu lar, você vai sustentar o seu lar. Mas a partir do momento que você for humilde o suficiente para reconhecer que se Deus fechar a torneirinha, seca as bênçãos sobre a sua vida, você vai entender que não é você, mas é Ele que faz através de você. E é isso que Deus quer que eu entenda e que você entenda aqui nessa noite. Essa guerra que nós devemos travar é contra o orgulho, é contra tudo isso que nos impede de reconhecer que é Deus que nos dá tudo, é Deus que faz tudo através de nós. E se tem algo impossível na sua vida e na minha vida, nós devemos trazer diante do Senhor e falar o que eles fizeram aqui. Olha, nós jejuamos, nós oramos, nós apresentamos o holocausto de paz
ao Senhor, porque nós não aguentamos mais guerra, é só perda, é tudo o que acontece dá errado, a gente foi tentar lutar, olha quantos homens nós perdemos, e agora novamente nós perdemos. Olha, uma nação que deseja mudança, ela precisa aprender a confiar em Deus. Nós vemos aí no nosso Brasil, 7 de setembro, dia da independência, tanta manifestação dos povos ali, um de um lado, outro do outro, e guerreando e falando, esse time vai ganhar, nós temos que lutar contra isso, contra aquilo. Mas enquanto a nação não orar, não jejuar, não prestar holocaustos, ou seja, não oferecer um sacrifício de paz ao Senhor, não vai haver concordância. As guerras estão sendo travadas porque os homens estão lutando com as próprias forças. E eu e você não temos poder para mudar isso. Eu não vou falar para você que essas guerras vão acabar, porque não vão. Guerra entre um país e outro, igual ontem foi 9/11, né? Ontem que foi 11 de setembro. Ontem foi dia 11 de setembro, 20 anos depois que as Torres Gêmeas foram derrubadas, esse ataque contra os Estados Unidos. E esse ano, 20 anos depois, as tropas da América saem de lá. E aí você acha que a guerra acabou? Eu queria muito falar que acabou, mas não acabou. Agora, não desespera não. Porque quando você volta o seu coração para um Deus de paz, um Deus que zela pela sua igreja, um Deus, como a gente falou aqui na semana passada, todo aquele que levantar contra a igreja, ele levanta para cair. Quando você entende que se você levanta contra o povo de Deus, ou se alguém levanta contra você, essa pessoa está lidando contra Deus, você vai descobrir paz em meio ao caos. Você vai descobrir que não é a circunstância ao seu redor que pode determinar a forma que você vive, mas olha, é aqui dentro. É aqui dentro, porque eu lembro muito bem que há muitos anos atrás, quando a gente teve o primeiro filho, a gente passou uma necessidade financeira tão grande, que a gente precisou de fraldas, doação de fraldas, porque não tinha nem fralda para colocar no meu filho. E eu falo isso porque naquela época eu não me senti mal em momento algum. Eu não fiquei triste em momento algum. Estava ruim, não tinha dinheiro para pagar as contas, talvez sim, mas eu continuava confiando naquele que me chamou. Você tem que aprender a confiar. Não deu certo, vou desistir. Vim para a América, já tem 3 anos que eu estou aqui, não aconteceu nada, eu vou voltar para o Brasil. Nós queremos no nosso tempo. Enquanto Deus fala assim, se você passar pelo processo, eu vou te ensinar a valorizar muito mais isso que você está querendo hoje, amanhã. Talvez se Deus tivesse me dado prosperidade naquela época, eu tinha arruinado toda a minha vida. Ele sabia que ele precisava trabalhar aqui dentro. E é o que Deus estava fazendo com essa nação. Uma nação que estava levantando contra os seus próprios irmãos. E aqui Deus está trazendo uma palavra para a igreja. Olha, não cause divisão dentro da igreja. Não cause divisão dentro da sua igreja. Não gostou não? Ora ao Senhor, pede a Ele um liberar para que você mude de congregação. Senhor, o Senhor me libera. Sabe, eu não estou concordando com algumas coisas que estão acontecendo aqui dentro. O Senhor me libera para mim procurar um outro lar? Uma outra igreja para me congregar? Se Ele liberar, trazer paz no seu coração, você vai. Mas não fica lá dentro e falando mal de todo mundo, não. Mas é igual eu falei, isso não acontece aqui não, tá gente? Eu estou falando para a igreja que está assistindo online aí, eu acho. Talvez tenha alguém aí que está assistindo online. Mas se acontecer, faça isso. Porque sabe por quê? Você vai estar livrando a sua própria carne. Você vai estar livrando você próprio do mal. Porque a Bíblia mesmo relata que todo aquele que levanta contra um ungido do Senhor, as coisas para ele não vai bem. E Davi aprendeu isso, né? Davi nunca levantou uma espada contra Saul, porque ele sabia que ele era ungido do Senhor, mesmo cometendo erros. E olha só, nós lemos aqui o verso 26, e eu vou partir para o verso 27, porque aqui a gente vê que o desespero os chega mais perto de Deus. No verso 27 diz assim, os israelitas consultaram ao Senhor, e naqueles dias, olha que bonito,
Naqueles dias a arca da aliança estava ali. A presença do Senhor estava ali. Deus estava ali esperando alguém se voltar para pedir a Ele direção. Deus estava ali. Agora o que acontece nas nossas vidas é que, infelizmente, muitos de nós só chegamos perto de Deus na dificuldade. Foi assim. Eu só vim para o Senhor porque eu estava na dificuldade. E muitos de nós esperamos as coisas piorarem, as coisas caírem, tudo para o chão, destruir matrimônio, destruir finanças, destruir tudo ao nosso redor, para a gente voltar e falar: Deus, eu não aguento mais. Aí Deus fala: que bom que chegou esse dia, que você não aguenta mais. Que agora eu vou te mostrar que é eu que luto por você, é eu que faço por você, descansa em meus braços. É isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Você não nasceu para carregar esse fardo que você está carregando. Você que talvez está estudando aqui, igual eu conversei com alguns amigos que estudam aqui na Universidade de Delaware, se você está estudando, você tem uma carga já ali sobre a sua vida, a pressão dos estudos, alguns já estão fazendo part-time, trabalhando lá dentro, é muita coisa ali. Aí você tem os amigos, você tem a sua família, aí tem dia que você fala assim: estou querendo desistir disso aqui tudo e jogar tudo para o alto. Faça isso quando você chegar em casa hoje, entrega nas mãos do Senhor. Senhor, me ajuda a organizar meu schedule, organizar minha agenda, para que eu faça tudo isso com excelência, porque se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai concluir isso que o Senhor tem na minha vida. E Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para ajudar você a organizar a sua mente, porque às vezes a gente fica assim: eu não tenho tempo. Não, na verdade você está com a mente desorganizada. Você tem tempo sim. Não tem tempo para fazer isso não, você só desorganizou. Você procrastinou em uma área e acabou embolando na outra e virou a bola de neve, e agora você está aí, não consigo respirar. Hoje em dia nós passamos muito tempo nas redes sociais, e isso aí diminui, shrink your mind, diminui a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa paciência em esperar um pastor falar durante 40 minutos. Sabe por quê? Os videozinhos no Instagram é 30 segundos, 1 minuto. Quando você tem que apertar ainda lá o IGTV lá que aumenta mais de 1 minuto, você tem que apertar lá para abrir e você fala: não vou nem ver o resto disso aqui. Porque você já está sem paciência. Fica tanto tempo ali na internet que aí você perde comunhão com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Você chega atrasado nos locais. Por quê? Porque você está ligado. Oh meu Deus do céu, Deus está falando aqui. Cadê meu celular? Não vou usar não. Mas você está ligado no celular. Algo que está te distraindo, tirando a sua... E eu sinto Deus falando aqui. Aleluia. Isso é resposta para alguém aqui. O celular está tomando a sua bênção. Escuta isso. Eu sinto Deus falando comigo. O celular está roubando a sua bênção. Cuidado com o que você vê no seu celular, que você não deseja que outras pessoas vejam. Aleluias. Livramento Deus está dando aqui hoje. Livramento. Tem coisa que você vê no seu celular. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou entregando a palavra que Deus está me dando. Tem coisa que você vê no seu celular que você não deseja que alguém vê. Deus está te livrando hoje. Se você parar hoje, isso não vai ser revelado. Ele te deu um alerta hoje. Cuidado. Cuidado. Passe mais tempo com quem você ama. Passe mais tempo com quem está do seu lado. Passe mais tempo com as pessoas que estão aqui, ó. Nós estamos aqui hoje, juntos, podendo celebrar o Senhor depois de uma pandemia. A gente esquece de tudo isso. A gente esquece das dificuldades. A gente esquece dos tempos de pandemia, onde às vezes a gente tirava um tempo com Deus porque estava em casa, tinha que tirar. E agora não, voltou as atividades, tem muita coisa para fazer. Eu não tenho tempo mais com Deus. Por isso que nós levantamos essa campanha de oração de 21 dias, essa maratona de oração que nós estamos, que vai durar até o dia 19, a Michelle que coisa. Dia 19 termina e no domingo eu vou estar pregando sobre oração, o poder da oração, e nós vamos estar buscando aqui, poder do alto, revestimento de poder, batismo no Espírito Santo, cura. Quem sabe Deus vai salvar naqueles dias, mas sabe por quê? Porque primeiro nós precisamos orar. Primeiro nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós vemos aqui no verso 27 que a arca estava ali, ou seja,
a presença de Deus está aqui. Basta eu e você falar assim: Senhor, eu agora tiro esse momento para falar com o Senhor. E quando eles viraram para o Senhor, e eles na dificuldade aqui, eles voltaram o rosto para o Senhor, renderam a Ele e falaram: Senhor, nós não aguentamos mais. Olha, Deus não deseja apenas atender a nossa necessidade, Ele quer ser a resposta para nossas vidas. Não venha só porque você necessita. Tem dia que já aconteceu isso no passado, isso bem longe, em outra igreja. E a pessoa chegou para mim: não, hoje eu vim porque eu estou precisando aí de uma oração, e perdi o emprego, e essas coisas estão dando errado para mim e tal. Não, vamos orar. Deus abriu a porta. Oramos e tal. 2 semanas depois, essa pessoa me liga: nossa, que bênção, estou no trabalho assim, se assado, Deus tem abençoado, olha que maravilha e tal. Mas a única coisa, cara, que esse trabalho não vai me permitir é ir na igreja, sabe? Porque trabalho domingo também e tal, mas olha, é um trabalho excelente. Amém. Sem comentários aí. Eu e você determinamos o que nós queremos para a nossa vida. Se você quer trabalhar de domingo a domingo, você vai trabalhar. Se eu quiser estar trabalhando hoje, não falta trabalho para mim. Eu poderia estar trabalhando. Se eu quiser trabalhar no sábado, eu posso trabalhar, mas eu decidi não trabalhar. Eu decido. Não é o trabalho que decide. Enquanto, Deus, mas não tinha outra oportunidade, eu tive que aceitar. Você está vivendo de migalhas. Você é filho. Você é filha de Deus. Toma de uma vez essa autoridade que Deus delegou sobre a igreja, sobre a sua vida. Quando você aprenda a fazer oração específica: Deus, eu quero uma porta de trabalho. Não, Deus, eu quero um trabalho, mas eu quero um trabalho que me permita servir ao Senhor. Ter um tempo de qualidade com o Senhor. Que no domingo eu possa estar na tua casa, se você deseja estar na casa do Senhor no domingo. E Deus vai falar: ok, anotado. Sabe por quê? Ele olha detalhes. Deus observa os detalhes da nossa vida. O que acontece é que nós jogamos a oração em necessidade. Pai, não, eu estou sufocado, eu já estou quase morrendo, então o que o Senhor me der está valendo. Aí depois a gente fala: nossa, né? Aí perdi, eu não estou podendo ir na igreja. Sabe por quê? Você está vivendo em necessidade. Cristão não pode viver de necessidade. Cristão tem que viver uma nova vida em Cristo. Cristão tem que entender que Jesus não é um curador. Jesus não é um curandeiro, né? Alguém que só faz milagre na sua vida, igual a gente cantou aqui. Ele é o Deus de milagres, sim, mas Ele é quem dá resposta para a nossa vida. É quem morreu numa cruz para você não morrer. É quem ressuscitou porque você não tinha poder de ressuscitar. E quem falou assim: eu estou preparando um lugar para você, melhor do que tudo isso que você está desejando aí na face da terra. Aleluias. Glórias ao Pai. Olha só, Davi, ele aprendeu a lutar com as armas certas. Em Samuel, no 2 Samuel, no capítulo 22, verso 7, ele diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor. Na dificuldade, olha só, na minha angústia eu clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e do seu templo Ele ouviu a minha voz, e o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Jonas também, ele poderia ter aceitado o chamado. Porque como eu falei aqui, né? Ou você nega o seu chamado, ou você nega a sua vontade. Ele: não, eu vou correr de Deus, esse negócio não é para mim não, eu vou fugir. Mas olha o que ele fala em Jonas no capítulo 2, verso 2, diz assim: e disse, em meu desespero, olha aí, mais um desesperado. Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Toda vez que você clama a Ele, Ele responde. E Ele me respondeu, e do ventre da morte eu gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. É tempo de voltarmos os nossos olhos para o alto, de onde vem nosso socorro. É tempo da igreja começar a parar de olhar as notícias antes de olhar a notícia. É tempo da igreja parar de olhar os news antes de olhar os good news. Você tem que olhar as boas novas antes de você olhar as novas notícias. O evangelho é as boas novas. Jesus, Ele veio e trouxe esse evangelho para que eu e você entendamos de uma vez por todas que Ele pagou o preço para que eu e você não vivamos mais pensando como a mentalidade desse mundo. Não vivamos mais em luta entre nós, mas sabendo que Ele é o próprio juiz.
Ele é quem faz justiça por nossas vidas. Olha só, no capítulo 21 de Juízes, que nós estamos quase terminando, capítulo 21 de Juízes, no verso 5 e 6, diz assim: os israelitas perguntaram: quem dentre as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas, olha aí. Antes queria matar, agora está orando e jejuando e chorando por eles. E disse: hoje uma tribo foi eliminada de Israel, e diziam, e aqui eles começam a tentar restaurar essa tribo de Benjamim. Eles pegam mulheres para entregar para eles, para que a geração deles não morra, e eles começam a tentar restaurar Benjamim. Talvez até hoje você lutou contra seu esposo, contra sua esposa, mas hoje é o dia de você começar a restaurar essa esposa, restaurar esse esposo. Porque quando uma pessoa entende que Deus escuta o clamor, como Israel escutou, ele falou: uau, Deus nos ouviu, olha, Ele aceitou a nossa oferta. O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos lutando entre nós estávamos causando divisão entre o povo de Deus, e agora nós queremos cuidar deles, nós queremos fazer com que eles se tornem um povo forte novamente, e acabar com toda a iniquidade. Deus é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, e é Ele quem nos apresenta inocente perante o Senhor. Eu quero finalizar com esse texto no Novo Testamento, de uma mulher que foi pega em adultério, que está em João no capítulo 8, versos 7 ao 11, nós vemos aqui que os fariseus pegaram uma mulher em adultério, e eles queriam de toda forma acusar Jesus, pegar Jesus, tramar contra Jesus para que eles prendessem Jesus. E aqui, no verso 7 em diante, você vê Jesus escutando eles queixar sobre aquela mulher. Verso 7 ao 11, vamos ler. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, e começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus mandou matar ela? Não. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles, aqueles que te acusavam? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus aqui, se você for fazer uma analogia, igual eu estava estudando para descobrir o que Jesus estava escrevendo no chão, curioso. E em Jeremias 17, 13 diz assim: o Senhor, a esperança de Israel, todos os que abandonarem serão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti, terão seus nomes escritos no pó, escritos na terra. Pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Esse texto, eu não estou falando que é esse texto que Jesus estava escrevendo o nome deles no chão ali, mas esse texto faz remeter justamente a essa passagem, porque ali Jesus está declarando que Ele é a água viva. E quando você vê aqui Jeremias profetizando e falando: olha, Ele vai escrever no pó aqueles que negarem a água viva, não dá uma alusão de que Jesus está escrevendo ali: ok, eu conheço vocês, você estuda naquela faculdade, ok, você sabe das leis, né? Você está acusando ela, você não tem pecado não, né? Então vou escrever aqui seu nome. Eu fiquei imaginando isso, porque todos os que estavam ali queriam acusar aquela mulher. Olha, nós não somos juízes para acusar ninguém. Se você viu alguma coisa de errado em alguém, você não é juiz para acusar. Ore por aquela pessoa, leva diante de uma liderança talvez, né?
Por quê? Porque você quer o crescimento daquela pessoa. Jesus falou com ela que, olha, eu não acuso vocês, porque a guerra que Jesus queria era uma guerra contra os juízes, contra as pessoas que julgam. E eu estou aqui nessa noite não para julgar você. Você está aqui nessa noite não para julgar quem está do seu lado. Você escutou o que eu falei até agora, não para julgar o seu cônjuge ou o seu namorado ou quem você veio na sua mente durante a mensagem. Para amar aquela pessoa. É para orar com ela. Hoje a gente estava no almoço e um dos pastores mencionou ali uma história de alguém que chamou para orar na casa dele, chegou lá, esse cara estava no chão, num canto, com uma faca assim de frente com a barriga dele, querendo tirar a própria vida. E a esposa falou, ele vai tirar a própria vida dele, ele não tem mais solução. Eu chamei o Senhor para orar aqui. E então, esse pastor começa a orar com aquele homem. Orar não, conversar com aquele homem primeiro. E esse pastor falou que ele ficou durante 3 horas conversando com aquele homem, e aquele homem 3 horas com a faca assim. E após 3 horas de conversa, aquele homem abandonou a faca e ele virou para esse pastor e falou assim, eu decido viver novamente. E aí o pastor perguntou para ele, por quê? Ele falou, porque eu achei uma pessoa que não me julgou. Nós estamos matando pessoas por julgar. A igreja, às vezes, está matando pessoas que estão dando a vida para talvez estar aqui pregando o evangelho. Se você entra na internet, você vê tantas acusações contra pastores, contra líderes, contra cantores. Eu não estou falando que eles não estão errados. Eu estou falando que nós, ao invés de abraçar, nós, ao invés de, se você conhece a pessoa, você ligar e falar, eu posso conversar com você? Nós estamos acusando sem entender o que está passando dentro da mente daquela pessoa. Se você e eu, nós queremos não causar divisão, mas uma união dentro da igreja, e eu falo igreja universal, a igreja de Cristo na face da terra, nós devemos ser pessoas que entenderam essa passagem que a gente acabou de ler. Aconteceu um erro? Aconteceu. Merece pagar pelo erro? Merece. Mas o que nós fazemos? Nós conhecemos alguém que carregou uma cruz pesada por essa pessoa. Então vamos fazer o seguinte, antes de acusar ela, vem cá, dá seu braço. Vamos lá no altar do Senhor? Não fique com vergonha não, vamos ao altar do Senhor. Aqui você pode chorar, aqui você pode entregar sua vida para Ele. E aqui, Ele não está aqui para julgar você ou mandar um raio do céu para te atingir e te matar. Ele está aqui para te abraçar e falar, ei, filho. Olha como é que Ele nos chama, filho. Filho e filha. Deus não trata ninguém diferente. Agora, eu e você, porque muitas pessoas se escoram no fato de que Deus ama você, independentemente de quem você é. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, e você está amando a Deus? E você está amando o seu próximo? Um versículo que você nunca mais vai esquecer, para a gente finalizar. Olha para você ver. Em João 3,16, você conhece aquele versículo, não conhece? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. 1 João 3,16. João 3,16 fala de que Deus fez para a humanidade. 1 João 3,16 fala do que Deus quer que você faça para o seu próximo. Ame ao seu irmão como a si mesmo. Você nunca mais vai esquecer desse texto. Deus fez sim por você em João 3,16, mas em 1 João 3,16 ele fala, é isso que eu quero que você faça. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu irmão como a ti mesmo. Não julgue, não joga pedra. Faça com que ele cresça. Porque se você consegue fazer alguém crescer, você tem uma enorme possibilidade de crescer. Agora, se você derruba todo mundo para você crescer, você vai continuar derrubando todo mundo para você crescer. E quando você chegar no topo, você vai descobrir que você está sozinho. E Deus não quer que eu e você ganhamos essa batalha sozinho. Ele quer que a igreja encontre com Ele nos céus.
Eu queria que você ficasse de pé agora para a gente orar. Eu queria tirar esse momento em oração e você fechasse teus olhos aí. Pensa um pouquinho em tudo que a gente falou hoje. Pensa um pouquinho. Não vamos mais causar guerra entre nós. Permita que Jesus entre hoje no seu casamento. Permita Ele cuidar das suas amizades. Permita Ele vencer as suas frustrações. Permita Ele abrir essa porta de emprego. Permita Ele cuidar de você, cuidar dos seus filhos, cuidar do relacionamento que você terá no futuro. Porque quando Jesus está no centro das nossas vidas, o resultado é comunhão com o Pai e paz entre nós. Pai, nessa hora, eu quero orar por cada um que está aqui, Senhor. Cada pessoa que está assistindo online, Jesus. Talvez essa pessoa que entrou agora estava querendo desistir de alguma coisa. Estava querendo talvez tirar a própria vida. Talvez alguém que entrou aqui, Pai, já estava desesperado em alguma área. Nessa hora eu te peço que o Teu Espírito Santo venha trazer paz sobre os corações. Toque agora cada coração, Senhor. Não somos nós que vencemos as nossas batalhas, mas é o Senhor. Nessa hora eu te peço que o Senhor venha cuidar de cada mente, cada pensamento. Nós não queremos transformar alguém para que essa pessoa seja perfeito apenas. Nós queremos transformar alguém para que ela tenha um encontro contigo, para que ela viva uma vida de caráter e para que pessoas possam ver nela a tua luz brilhar. Aleluia. Nós encontramos abrigo em Ti. E nessa hora, ó Pai, nós queremos tirar esse momento em oração. Talvez nessa semana você não conseguiu tirar um momento em oração durante a manhã. Talvez você falhou um dia e você desistiu dos outros dias. Retome a oração. Retome o seu tempo com Deus. E amanhã, quando você despertar, lembre-se em jejum. Antes de você tomar o seu café, tire ali um momentinho com o Senhor, seja em oração, seja lendo um texto bíblico. Comece o seu dia na presença, para que Ele possa abençoar todo o seu dia. Pai, nessa hora eu quero orar pela vida de cada pessoa que tem dedicado esse momento a Ti. Cada pessoa que tem apresentado, ó Pai, pedidos impossíveis diante do Senhor. Que o Senhor venha destravar todas as áreas neste momento. Que Teu Espírito Santo venha cuidar, ó Pai, do que nós não temos poder. Que o Senhor possa abrir portas onde não existe. Nós cremos em Ti, Senhor. Vença as nossas batalhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.